Olá, pessoal. Estou aguardando o Dr. Ricardo Volbrecht entrar. Ah, o Dr. Ricardo já entrou. Vamos fazer a solicitação. Legal. Oi, Ricardo! Olá, boa noite. Seja Tudo bem, Larissa? bem-vindo! Muito obrigado mesmo. É uma grande honra aqui poder participar contigo desse programa, desse teu público tão seleto aí, poder me dirigir aí a empresários e demais pessoas envolvidas aí com o setor hoteleiro. Ricardo, bom, eu vou me apresentar para o pessoal, depois eu quero apresentar você e nós iniciamos o bate-papo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Larissa Kimmel. Hoje eu estou diretora da BIH do Rio Grande do Sul e sou hoteleira da cidade de Panambi, interior do estado. Nós temos o Eusena Hotel e o nosso projeto Vida de Hoteleiro tem como principal objetivo interagir com alguns convidados para que a gente possa passar informações, né? Não somente para os nossos associados, como também toda a nossa rede de stakeholders. E convidei o Dr. Ricardo Volbrecht para conversarmos sobre as principais questões jurídicas, as consequências jurídicas da pandemia no setor hoteleiro. O doutor Ricardo é especialista nessa área de direito empresarial, é diretor da Kimmel Advogados. E é isso aí, Ricardo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Isso mesmo, Larissa. Obrigado. Como já disse, e você também bem resumiu, quer dizer, o setor empresarial já vive cheio de problemas, né? Especialmente na área jurídica. E agora, com a pandemia, podemos dizer que as coisas pioraram, né? Então, é importante a gente levar a informação qualificada para o gestor, para aquele que está envolvido na tomada de decisões, poder estar bem municiado Claro. com as melhores informações para poder decidir. Legal. Ricardo, eu constatei alguns dados para contextualizar um pouquinho o setor hoteleiro no Rio Grande do Sul, que eu achei bem interessante. O Rio Grande do Sul, antes da pandemia, tinha cerca de 1.772 estabelecimentos de hospedagem. Gerava cerca de 14 mil empregos diretos e 54 mil empregos indiretos. Então, em junho, né, no início de junho, o nosso diretor executivo, José Justo, fez essa pesquisa e, na época, já tinha sido contabilizado que 24 hotéis já tinham encerrado as suas atividades. E o setor perdeu cerca de 20% dos empregados. Triste, né? Muito triste mesmo. Então, de uma forma geral, eu gostaria que você contextualizasse para nós quais são os principais problemas jurídicos. Eu sei que você também atua com diversos hoteleiros, né? Quais são os principais problemas jurídicos que eles vêm enfrentando e as demandas judiciais com relação a isso? Perfeitamente, Larissa. As consequências jurídicas estão diretamente ligadas a essa parada, né, abrupta, né, que o setor sofreu, né? De uma hora para outra, o setor teve que parar, né? A atividade, muitos hotéis tiveram que fechar, né, por conta da pandemia. Isso implicou em mais que redução de caixa, né? Quer dizer, a total ausência de caixa, né? Simplesmente o hotel parou de funcionar e não gerando mais faturamento, não tendo mais receita, o que então implicou em não cumprir obrigações atuais e impossibilitado de cumprir obrigações futuras. E para agravar ainda a situação, não há perspectiva de retorno regular, né? Quer dizer, o retorno em alguns lugares aconteceu, aí voltou a fechar, onde a atividade reiniciou é muito lenta, né?
o público não tem viajado, não tem, seja do ponto de vista do turismo de negócios, assim como do turismo de lazer, né? Então, muito devagar. Então, além do problema de não ter caixa, você não tem a perspectiva de melhorar essa situação, né? Então, com isso, o reflexo é imediato nas obrigações. Quer dizer, os hotéis ficam impossibilitados de cumprir as suas obrigações cíveis, né? Não consegue pagar a conta de luz, não consegue pagar o fornecedor, as suas relações trabalhistas, né? Porque tem um problema para cumprir o pagamento dos salários, as suas obrigações fiscais, né? Porque se eu não tenho receita, eu não tenho condições de pagar o tributo, e o tributo já venha, por exemplo, venceu em março, mas era relativo ao faturamento de fevereiro, né? E assim sucessivamente. Então, as relações de consumidor, né? Então, você tinha reservas, você tinha eventos agendados que foram cancelados. Então, reflete em todas as relações jurídicas que o hotel tem. E em cada um deles você tem que tomar medidas, você tem alternativas, enfim, que você pode explorar. Legal. Quais que são as principais legislações que estão em vigor hoje com relação a essa pandemia, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho das MPs. Tem uma em especial, né, veio tratar da relação com o cliente, com a relação com o consumidor, né? Porque o governo e o legislador, né, ficou sensibilizado, né? Porque a situação totalmente extraordinária, né? Que de uma hora para outra foi impossibilitado o hotel de funcionar e os demais integrantes da cadeia do turismo, né? Então se estabeleceu uma regra da ausência de obrigação de devolver nesse momento o valor adiantado, o valor da reserva, né? Essa é a medida provisória 948, né? Então que estabeleceu um prazo, né? Que passada a pandemia, o hotel, por exemplo, terá 12 meses, então o cliente terá 12 meses após a pandemia para aproveitar esse crédito num outro momento, já que agora ele não pôde aproveitar, não pôde, enfim, se hospedar, né? Então, isso é uma medida bastante importante, vale não só para os hotéis, mas com todo o setor da cadeia do turismo, né? Dando essa possibilidade. Então, passada a pandemia, você terá 12 meses para poder aproveitar esse crédito. E aí, se não for Eventos possível... também, Ricardo. Oi? Eventos também. Eventos também. Eventos também, a cadeia toda do turismo, né? Eventos, agências de viagem, hotéis, enfim, é uma medida provisória bem abrangente para toda a cadeia produtiva. Então, nós atendemos, enfim, hotéis, atendemos também agências de viagem, então tem se feito essa renegociação com os clientes, aproveitando essa margem que a medida provisória trouxe, né? Além depende de aprovação, né? Ou melhor, a convalidação, a conversão, melhor dizendo, em lei, mas ela já está vigendo e com isso suspender essa obrigação, porque é uma relação de consumidor, e o consumidor, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, protege muito o consumidor. Se fosse aplicar aquela regra antiga, ele já teria direito à restituição, independentemente de qualquer vontade do hotel, por exemplo, né? Então, com a medida provisória, se criou uma situação específica dentro da pandemia, considerando justamente um período excepcional, né? Então, acho que todo o setor, né, toda a cadeia do turismo tem aproveitado essa margem de negociação, porque daí se lá nesses 12 meses então ficar impossibilitado o cliente aproveitar, né, o crédito que ele tem, vai ser feita então uma devolução em 12 vezes. Então, se colocou para frente, né, na eventualidade de ele não conseguir aproveitar o crédito, o hotel, a agência, enfim, vai poder restituir isso em 12 vezes. Também, né? Oi? Companhias aéreas também, né? Companhias aéreas também, exato. Né? Todos muito afetados, né? Assim como aconteceu consequentemente, é uma regra geral, não foi só para o turismo, e são as relações trabalhistas, né? Quer dizer, também foram criadas regras específicas para esse período da pandemia para, né,
preservar Excepcionais, empregos. inclusive, né? Sim, sim. Ricardo, eu queria falar um pouquinho com vocês, depois eu quero voltar para essa questão trabalhista, porque a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, né? Mas Boa. antes disso, eu sei que você me mandou até algumas liminares referente ao interrompimento do corte da energia elétrica, né? Que não Sim. poderia mais cortar a energia elétrica. Pelo que eu vi, a ANEEL até teve uma resolução que proibiu, que suspendeu esse corte por um mês, né? Como é que está essa situação? Foi outra relação, né, que ficou muito impactada pela pandemia, né? Os hotéis, enfim, pela sua estrutura, costumam ter contas de energia alta, né? E vinham, né, alguns até de alta temporada, né, no período de janeiro e fevereiro, e de repente chega março, vem a conta e o faturamento não existe, né? Quer dizer, simplesmente não existe a receita, né? Então, uma situação totalmente excepcional. Mesmo assim, tivemos alguns clientes que foram ameaçados até com corte de energia. Então, isso forçou a tomarmos medidas judiciais, né? O nosso escritório aqui, meu advogados, pela sua equipe, adotou medidas de proteção e conseguimos algumas liminares, suspendendo, então, o corte, né? E também autorizando o parcelamento da conta de energia. Então, além de proibir o corte, também se conseguiu o parcelamento. Algumas dessas decisões foram alteradas no Tribunal de Justiça, né? Então, os juízes de primeiro grau foram mais sensíveis, mas no tribunal já há uma divisão de entendimento. Algumas câmaras aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, entenderam que não haveria essa previsão, então não poderia ocorrer o parcelamento da dívida e poderia ser cobrado, então, e consequentemente até haver o corte, né? Mas tem outra câmara do mesmo tribunal que entendeu o contrário, quer dizer, referendou a liminar de primeiro grau e inclusive utilizou a resolução da ANEEL, que você citou, né, dizendo, olha, inclusive a resolução da ANEEL já está concedendo a prorrogação de prazo e a proibição do corte. O principal problema era o corte, né? Imagina. Ficar sem luz, aí sim fica sem recurso mesmo, né? Imagina. Então, o detalhe é que a resolução se restringe às unidades residenciais e rurais e afasta as comerciais. Mas essa decisão do Tribunal de Justiça que eu estou citando reconheceu, não, olha, até por uma questão de igualdade, se não pode cortar do produtor rural, também não pode cortar do empresário urbano, né? Então, se manteve. Mas enfim, como você perguntou, há decisões em ambos os sentidos. Não há aquilo que nós falamos no juridiquês, uma jurisprudência consolidada protegendo. Mas o que a gente tem sentido é que, pelo menos, isso também tem provocado a negociação, né? Então, com isso também se sensibilizou as distribuidoras de energia e elas estão partindo para negociações e admitindo, então, uma possibilidade de parcelar, dar mais prazo e afastar o corte, que é o que seria mais drástico, né, na atividade, causando maiores prejuízos. Com relação aos tributos, quais são as principais medidas tributárias para os contribuintes hoteleiros diante da pandemia? O governo também se sensibilizou com isso e, enfim, adotou medidas de suspensão, ou melhor, de prorrogação de prazos, né? O PIS, COFINS, as contribuições previdenciárias sobre a folha, né, que pesam muito sobre a atividade hoteleira, porque, em regra, possui folha de salário alta, né? Por empregar muita gente, né? Então, essas contribuições foram prorrogadas, quer dizer, as que venciam agora em abril, maio e junho, todas ficaram para agosto, outubro e novembro, né? O FGTS também foi prorrogado. As empresas que são optantes do Simples, mesma coisa, quer dizer, aquelas que faturam até 4 milhões e 800, foi prorrogado o pagamento do Simples para depois
também nesse período de agosto, outubro e novembro. Claro que há uma preocupação em cima disso, porque é uma prorrogação, né? Quer dizer, você deixou de pagar agora em abril, maio e junho, mas você vai ter que pagar mais adiante, em agosto, outubro e novembro. Então, há uma preocupação de acúmulo de obrigações, né? Um custo maior lá adiante, onde a atividade ainda não vai estar retomada. Então, há uma expectativa de que haja algum parcelamento, alguma redução desses valores, né? Assim como eles reduziram, por exemplo, as contribuições do Sistema S, né? Também ficou até agora junho, havia uma redução de 50% da contribuição SESI, SENAI, SESC, SENAC, que incidem também sobre a folha, estava reduzida pela metade. Ali houve uma redução, propriamente, da tributação. Mas ela está voltando agora em julho, né? Então, há uma expectativa de o que vai acontecer, né? Se vai haver nova redução, se vai haver um novo parcelamento. Então, essas são medidas dadas pelo governo federal. Paralelamente, existem medidas administrativas e judiciais que nós temos orientado os nossos clientes, que podem também ser adotadas para redução da carga tributária, né? Há contribuições, por exemplo, sobre a folha, que podem ser reduzidas, né? Sobre o terço de férias, por exemplo, já tem decisão consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da ilegalidade da cobrança. Agora, até na pandemia, saiu uma outra decisão, reduzindo também as contribuições do Sistema S. Então, há medidas também judiciais específicas que podem ser adotadas pelo setor para a redução da carga tributária. Claro que estudando caso a caso, estudando, né, a sua situação, há também outras medidas de planejamento que podem ser feitas mediante uma boa assessoria. E com relação aos financiamentos bancários, é possível pedir a suspensão deles? Como que fica essa questão? Os bancos têm se mostrado sensíveis também. Eles sabem da dificuldade de fazer qualquer cobrança nesse momento, né? Então, há uma ampla negociação, renegociação, melhor dizendo, de contratos, né? Então, temos visto aí, temos acompanhado com clientes aí várias renegociações, suspensão de cobranças, prorrogação de parcelas para mais adiante, a exemplo do que o governo federal fez dos tributos, né? Mas, do ponto de vista estritamente legal, entendemos que, enfim, nós vivemos uma situação claríssima de força maior, né? De caso fortuito, né? Então, com isso, pela legislação, pelo Código Civil, se afastaria a obrigação de cobrança de juros, de multa, né? Então, ainda que não seja feito o pagamento da parcela eventual que esteja vencendo nesse período por conta da situação da pandemia, nós entendemos que não cabe a cobrança de juros e nem de multa, né? Então, se o banco, a instituição financeira se mostrar muito resistente, não apresentar condições plausíveis aí e amigáveis, né, vamos chamar assim, e viáveis, né, para o hotel conseguir cumprir, cabe até eventual judicialização, né, no sentido de afastar cobrança de encargos nesse período por conta do que falava da força maior do caso da pandemia. Interessante. Vamos agora a algumas questões trabalhistas. Vamos lá. Então, tivemos, infelizmente, diminuiu o movimento, né? Ou seja, os hotéis, muitos deles não têm movimento, muito pouco, e aí você opta pelas demissões ou pela suspensão do contrato de trabalho, né? Sim. Mas eu gostaria de falar da demissão. Demitiu, tem que demitir, mas não tem dinheiro para as verbas rescisórias. Como que fica isso? A gente tem repetido quase que um karma, né? Negociar, 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 né? Porque a verba rescisória, enfim, o trabalhador tem, historicamente, seus direitos, né? A legislação protege as verbas rescisórias, dá essa garantia para ele, mas, enfim, os fatos são muitas vezes mais fortes, né, do que a lei, né? Então, a situação de calamidade, propriamente dita, né? A empresa não tem condições de arcar com as verbas rescisórias,
então deve partir para uma negociação, né? Nós temos acompanhado aí casos de negociação coletiva, né, com o Sindicato dos Empregados, por exemplo, para tentar estabelecer parcelamentos, suspensão de cobranças nesse momento, estabelecer um vencimento em data posterior, né? Porque a gente sabe, e já vimos alguns casos agora recentes aí no judiciário, que quando foi levado o acordo individual, ou melhor, a mera rescisão entre empregado e empregador, os juízes têm se negado a homologar até alguns acordos feitos, né? Então, diante dessa situação, que é notória, né? Ninguém vai negar a dificuldade, não é? Ninguém está inventando um problema, né? Isso é conhecido de todos. Então, procurar o Sindicato dos Empregados, por exemplo, tentar fazer uma negociação coletiva, eu acho que é a situação mais segura, né? E que vai trazer, acho que, uma solução a longo prazo e que vai atender ambos os lados da melhor maneira possível. Então, repetindo aquilo que a gente falava, é negociar, 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 especialmente com o Sindicato dos Empregados, para tentar compor aí uma solução melhor para ambas as partes. A MP 948, ela prevê essa questão da suspensão do contrato de trabalho. Eu queria 936, saber... 936. MP 936. 936. É uma loucura. A 948 é do consumidor. Isso, então, a 936, ela prevê essa questão da suspensão do contrato de trabalho. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Futuramente pode vir a ter algum tipo de problema, uma vez que há um acordo individual entre suspenso, né, e depois faculta o valor a ser dado para o empregado. Como que funciona isso? Não, eu acho que, do ponto de vista de segurança jurídica, ela já até passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que ela já foi agora até aprovada, está aguardando, inclusive, sanção do presidente da República. Então, acho que, do ponto de vista de segurança jurídica, ela está bem posicionada. Então, aquele que optar por ela, acho que está bem protegido, né? Ela veio justamente nessa situação de calamidade, prevendo basicamente duas medidas enfim, emergenciais: a suspensão, né, do contrato de trabalho ou a redução da jornada, né? E antes dela, a medida provisória 927 já previa antecipação de férias, né? Então, muitos, imediatamente ali, quando começou o problema, fizeram antecipação das férias, né? E, na sequência, veio, então, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho ou, então, a redução da jornada. A suspensão pode ser por 60 dias, corridos ou não, né? E a redução da jornada de trabalho de 75%, 50% ou 25% por 90 dias, sendo que pode-se até adotar as duas medidas, quer dizer, você pode fazer num primeiro momento suspensão e depois redução, ou vice-versa, mas desde que o período total não supere a 90 dias. Agora, com a conversão em lei, a lei que é fruto da conversão da medida provisória 936, há uma previsão de que o governo estenda esse prazo. Então, está nessa expectativa, porque agora já vem... Quem pegou desde o início lá a medida provisória, que foi no dia 1º de abril, curiosamente, né? Foi no dia 1º de abril, então já venceram os 90 dias. Mas, enfim, ou para a maioria está vencendo esses 90 dias, então está começando a acontecer essa situação. Olha, eu já fiz suspensão, já fiz redução de jornada, e agora? Para alguns, a gente tem sugerido fazer, então, a concessão de férias, né? Para ver o que vai vir aí a regulamentação para poder fazer mais 90 dias dessa situação de suspensão ou de redução das jornadas de trabalho. Entendi. O que você acha mais eficaz? Demitir ou suspender? O problema no Brasil é que a demissão tem um custo, né? Tem um custo, né? Demitir é oneroso para, né? Tem os encargos que devem ser pagos, né? Então, me parece que, num primeiro momento,
diante da incerteza, muitos até optaram já, né, pela suspensão, né? Faça a suspensão primeiro, né? Para quem está dentro do Simples, então não precisa pagar nada. Para quem está fora do Simples, né, para aqueles que faturam acima de 4.800.000, passam então a ter que pagar em 30% do valor do salário, embora não seja considerado salário. Isso também foi um benefício. Quer dizer, você paga 30%, não é considerado salário, e aí você não tem os encargos, né? Então, muitos optaram, até porque a própria medida provisória prevê a interrupção imediata. Se você precisa de uma hora para outra retomar a atividade, você convoca o seu empregado e ele já suspende, então, a suspensão do contrato e volta ao trabalho. Então, me parece que a suspensão, num primeiro momento, é a melhor medida, até para o empresário poder avaliar, né, não ter o custo da demissão. Agora, já passaram-se 90 dias, né, hoje, enfim, a situação começa, não há uma perspectiva de melhora, né? Então, as demissões começam a acontecer, né? Ela não foi prorrogada, a 948? Não foi prorrogada ela? Ela foi convertida em lei. Ela foi convertida em lei. O Congresso aprovou a conversão em lei e aguarda a sanção presidencial. Entendi. Deve acontecer nos próximos dias. Com a sanção, a lei de conversão autoriza o presidente da República a conceder mais 90 dias de suspensão ou redução da jornada. Então, a expectativa é essa. A sanção da lei, a regulamentação dela por decreto, e nesse decreto, o presidente da República autorizando que haja mais 90 dias, onde o empresário, então, vai poder fazer mais 60 dias de suspensão do contrato, ou, então, 90 dias, no máximo, de redução de jornada. Então, né, nós estamos hoje num limbo aí, porque a lei foi aprovada, não está ainda publicada, e ainda falta a regulamentação dela por decreto. Entendi. O Covid-19 ele pode ser caracterizado como uma doença ocupacional? Quais são as consequências jurídicas disso, caso seja? Isso é uma pergunta recorrente, bem lembrado por ti, Larissa, porque, enfim, é uma doença que está aí, né? E até essa medida provisória tentou regular, o Supremo acabou julgando inconstitucional a parte que excluía havia um dispositivo na medida provisória que excluía expressamente a Covid como doença ocupacional. E o Supremo entendeu isso inconstitucional, de modo que ela pode sim ser caracterizada. Mas para o ramo hoteleiro ainda continua a questão do ônus da prova. Quer dizer, por não ser uma atividade vinculada ao ramo da saúde, quer dizer, não está diretamente tratando de pacientes, como um hospital, como uma clínica, né? Não se presume que ela seja uma doença ocupacional. Vai haver a necessidade do empregado provar que o empregador não tomou as medidas necessárias para evitar a disseminação do vírus, enfim, da Covid-19. A gente sabe, enfim, tem todos os protocolos aí, tanto estaduais quanto municipais, né, estabelecendo os procedimentos. E nós conhecemos os nossos empresários, sabemos que eles, né, estão todos adotando as medidas necessárias para prevenir a contaminação, não só dos seus clientes, mas também dos seus colaboradores, né? Então, claro que é importante, então, essas medidas de prova, né? Quer dizer, o importante é o empresário, o gestor, se documentar, né? Mostrar, tirar fotos, né, do ambiente para provar que tomou as medidas, né? É importante ele orientar os seus empregados constantemente, né? Por escrito, por e-mail, né? Por orientações visuais dentro do estabelecimento, o que ele deve proceder, né? Dar os devidos EPIs, né, para prevenir, né, e tomando essas precauções, entendo eu que não há, afasta-se daí a questão da doença ocupacional, porque se ele não faz isso, né, se ele não toma essas medidas, aí sim, pode ser considerado uma doença ocupacional e aí gerar um dano moral. Essa é a consequência, né, numa eventual demanda judicial, o empregado pode exigir uma reparação porque ele, né, se entende que foi contaminado por conta da negligência do empregador, né? Então, por isso é importante, nós temos insistido,
E sabemos que os empresários já fazem isso porque tem cuidado, né? Tem esse cuidado, ainda mais no setor hoteleiro, quer dizer, tem a cultura do bem receber, do bem tratar, né? De respeitar as pessoas, de deixá-las bem acomodadas, né? Então, obviamente, estão tomando as medidas, né? E, inclusive, a gente é uma das queixas que a gente ouve naqueles municípios que há restrições, quer dizer, olha, nós tomamos todas as medidas, e nós sabemos fazer isso, né? Então, temos o direito de trabalhar e afastar, consequentemente, essa questão da doença ocupacional. O Mariano está fazendo uma pergunta. Quando o senhor acha que vai sair essa lei? Eu acho Sim, que ele quis dizer. ela tem um prazo. Eu confesso agora que porque ela foi aprovada e o presidente da República tem um prazo. E eu agora não lembro de cabeça, mas se não me engano é até o dia 15. Se não me engano, até o dia 15 é o prazo final para o presidente da República assinar, para sancionar a lei. Se não é 15, é em torno disso. Eu agora teria que pesquisar, eu não lembro mais agora de memória. Mas então, até o dia 15, pelo menos, deve sair a lei e aí regulamenta essa questão. Na sequência, o decreto regulamentando a prorrogação do prazo para suspensão ou redução da jornada de trabalho. Bacana. Vamos lá. Acho que a Leila tem outra pergunta aqui. Vamos lá. Como ficam os descontos em folha? Deixa eu ver. Aqui, os descontos em folha como empréstimo consignado. Não sei por quê. Ou pensão, nos casos de funcionários com salário reduzido. Boa pergunta. Tem que ver exatamente esse consignado, né? O consignado, a princípio, é um percentual, pode ser um percentual do que ele recebe, né? Se é um percentual, vai ser proporcional, né? Agora, se é um valor fixo por mês, né? Então é preciso renegociar. Tem que ir lá né? Sabemos que várias instituições já têm feito renegociações por conta dessa pandemia, né? Cabe provocar a renegociação para que não haja o desconto e, enfim, e haja melhores parcelas, enfim, melhores obrigações que atendam ambas as partes. Com relação ao auxílio-doença, o empregado ele pode usufruir do auxílio-doença se o afastamento for decorrente do Covid-19, a incidência da contribuição previdenciária? Sim, ele tem direito e esse também foi um benefício que o governo deu. Ele afastou a contribuição previdenciária sobre os 15 dias de afastamento por conta de doença do trabalho, né? Embora até já é mais uma medida até para lembrar aqui de tributária para economia e até recuperação do que foi pago no passado. Quer dizer, já é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que aqueles 15 dias de afastamento por doença ocupacional não cabe incidir contribuição previdenciária. Então, cabe, então, não só suspender essa obrigação, como recuperar o que foi pago a maior nos últimos 5 anos, mediante compensação com a contribuição previdenciária devida no mês, né? Então, essa é uma medida a lembrar aí que os hotéis podem tomar, muitos já tomaram, né? Já tem essa medida feita, mas pode ser agora o momento de aproveitar, porque alguns estavam reservando esse crédito para aproveitar mais adiante, talvez seja o momento para aproveitar. Mas com relação específica ao auxílio-doença, enfim, ao afastamento nesse momento agora pelo Covid, há previsão expressa na medida provisória, esqueci o número agora, mas enfim, está previsto numa das medidas provisórias, se não me engano é a 936 também, que afasta a contribuição previdenciária sobre esses 15 dias afastados, por conta do Covid. Legal. Nós temos aqui o Armando. Tudo bem, Armando? Da BIH, Maranhão. Ele quer saber com relação à medida provisória 963, né, que é aquela medida que liberou um crédito de 5 bilhões para o setor de turismo. Mas ele quer saber por que não chega para o empresário do turismo. Esse é uma reclamação recorrente, não só no setor hoteleiro, mas, enfim, nos outros setores. Aí, há valores aí disponibilizados também para microempresas, empresas de pequeno porte, né?
para pagamento de folha de salário, e há muita queixa da demora disso chegar lá na ponta, né? Então, lá em Brasília é editada a medida provisória, é anunciado como grande feito, de fato é, mas há uma dificuldade de que isso chegue na ponta, né? Nesse caso, tem que insistir muito com o banco com quem você se relaciona, né? Especialmente o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são os órgãos oficiais, né? São as instituições financeiras oficiais. Essas têm que operacionalizar isso com maior agilidade. E se não houver isso, se continuar esse entrave, daí a gente já sugere algumas medidas jurídicas, vamos dizer assim, eventualmente notificar o banco, né, dizendo, olha, tenho interesse, tenho direito, precisa ser viabilizado isso o quanto antes, para até eventual pedido de indenização no futuro, porque se o banco não está viabilizando algo que o governo concedeu, né, ele está sendo negligente, ele está gerando um prejuízo e é sujeito à indenização, evidentemente. Uhum. Perguntaram aqui sobre o ECAD. Eu achei bem interessante a pergunta, né, que é do Machado. Então, Ricardo, até no início do mês de março eu tive numa audiência pública em Brasília. Há anos a hotelaria vem travando uma disputa com os artistas. Por quê? Porque eles cobram uma taxa do setor hoteleiro dos quartos de hotéis. É importante frisar que em nenhum momento a gente se nega a pagar de eventos ou de ambientes públicos. Acontece que de quartos de hotéis nós entendemos que é privativo. E também há a questão da dupla tributação, porque as TVs já pagam, o YouTube já paga. Então, como que fica? Qual que é o teu posicionamento com relação a isso? E também nesse período de pandemia, tem que pagar essa taxa? Qual que é o teu entendimento? Isso como você bem relatou, né, Larissa, é uma briga antiga, né? Nós temos algumas ações no escritório, né? Até são de responsabilidade da doutora Cíntia, aí, que eu vi que está nos ouvindo também, uma audiência qualificada aí, e por ela ser responsável pela parte de direito autoral e marcas e patentes do escritório. E uma luta, enfim, de muitos anos mesmo, de idas e vindas, né, decisões em vários sentidos. No primeiro e no segundo grau você ganha, mas parece que chega no STF, no STJ perde, né? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem um entendimento consolidado, né, de que não é bitributação, pode ser cobrado, está previsto na lei, eles fazem uma... Muitas vezes o STJ tem uma interpretação de aplicar a justiça, de aplicar a equidade, mas nesse caso eles foram muito formalistas, né? Eles pegaram a lei e aplicaram de forma muito formal, né? E tem dito há muitos anos que é devido, não afastando essa questão da bitributação, que você bem lembrou, que do ponto de vista econômico é muito claro, porque o hotel não faz um evento dentro do quarto, né? Ele não faz, nem promove nenhum show lá dentro. Quer dizer, ele simplesmente disponibiliza ou um aparelho de som, ou um som ambiente, ou então uma televisão. E todos esses já, né, já pagaram a devida contribuição para o ECAD, né, dos direitos autorais das músicas que ali são ouvidas, né? Mas, e aí cobrar de novo do hotel, né, constitui isso que você falou, uma bitributação, né? Mas o STJ tem sido muito formalista e tem entendido, olha, a lei autoriza e pode ser cobrado. No final do ano passado até teve uma medida provisória, né, do governo nesse sentido, tentando alterar. A medida provisória foi objeto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, para ver como o jogo é duro aí, né? Teve uma ação direta de inconstitucionalidade do próprio da audiência UAB, pública, né? A UAB, essa audiência pública era justamente para discutir, né, essas medidas provisórias. Agora ela vai ser votada daqui a uns dias, eu acho. Ela acabou... A medida provisória que estabelecia isso, ela acabou sendo convertida e esse artigo foi retirado, né? Tamanha pressão. Sim, mas daí vai ser incluído em outro e aí artigo. A ideia é incluir na 948, né? Pelas informações que vêm aí dos amigos aí no Congresso Nacional,
Então, a ideia de incluir esse assunto na medida provisória 948, que está tratando justamente da prorrogação, enfim, do pagamento, enfim, da relação entre setor de turismo e seus clientes, né? Há uma ideia de incluir isso na medida provisória, na lei de conversão da medida provisória 948, né? O que é bem lembrado, né? E acho que o setor todo deve se mobilizar aí politicamente, né? Institucionalmente, perante o Congresso Nacional, para levar essa demanda para que novamente não haja, ou melhor, que não vença o lobby no sentido contrário, porque o setor artístico faz muito lobby, né? No caso essa da ação direta de inconstitucionalidade, houve notícia aí de que os artistas foram ao Supremo para declarar inconstitucional a medida provisória. Imagina? Foram acompanhados do representante da OAB, até um ex-ministro do STF, o doutor Sidney Sanches, acompanhado de alguns compositores, foram lá do Supremo para pedir a declaração da inconstitucionalidade da medida provisória que afastava a cobrança do ECAD nos quartos de hotel, né? E aí obviamente essa mobilização também ocorre no Congresso, a ponto da medida provisória, quando convertida em lei, foi excluído. O artigo foi excluído, né? E aí se há uma promessa, há uma especulação, há uma tentativa de se incluir agora na lei de conversão da medida provisória 948. Então, aqueles que nos ouvem, que são do setor e que devem se mobilizar. É importante, então, instituições como a BIH, as federações, os sindicatos de hotéis devem se mobilizar no Congresso Nacional para que isso mude. Porque hoje essa injustiça está sedimentada na jurisprudência do STJ. Então, qual é o caminho? É mudar a lei. Para mudar a lei, é o Congresso Nacional. E está em pauta isso no Congresso Nacional. Esse assunto está lá, né? Não é uma coisa nova. Então, deve-se aproveitar o momento, inclusive de pandemia, para mostrar, olha, não há como assumir mais custos. Pelo contrário, nós temos que reduzir custos para preservar empregos. Como você falava, são tantos empregos no setor hoteleiro, né? No setor do turismo como um todo, né? Emprega muita gente, né? Direta e indiretamente, né? Então, deve ser feito uma pressão mesmo, levar essa demanda. Eu sei que muitos sindicatos, muitas federações já estão levando, mas isso deve ser reforçado. As redes sociais estão aí para isso também, né? Então, aqueles que têm contato com os seus deputados, com as suas instituições representativas, devem reforçar isso, porque é o momento de fazer mudanças por conta da pandemia, né? Essa me parece que é uma delas. Bacana. Como que funciona a recuperação judicial? Você acredita que é um meio adequado para que o hotel possa retomar as suas atividades? A recuperação judicial é um instrumento jurídico, né? É uma medida legal prevista na legislação brasileira para justamente aqueles que estão em dificuldades, os empresários que estão em dificuldades, as empresas que estão com problemas financeiros, tentarem fazer uma reorganização de seus débitos, de suas obrigações, ganhando fôlego, né? E condições de cumprir, né? De adimplir esses contratos, essas obrigações. Então, há uma expectativa realmente de aumento, né, de demandas de recuperação judicial. Há, inclusive, um projeto de lei para alterar a lei de recuperação, para criar um mecanismo específico agora para a pandemia, né, que seja algo mais célere e mais simples. Porque uma das queixas que se tem da recuperação judicial é a sua burocracia. São muitos documentos, você tem que voltar 3 anos na empresa, mostrar balanços, até os bens dos sócios você tem que relacionar, né? Então, quando você sabe que tem experiência, por exemplo, nos Estados Unidos, andava até circulando aí nos grupos aí de WhatsApp aí do direito empresarial, pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos é um formulário. A Latam fez o seu pedido lá nos Estados Unidos, é um formulário. É um formulário que você preenche lá, põe os dados
entra no Poder Judiciário nos Estados Unidos e suspende as dívidas, suspende as obrigações. Uma coisa muito simples, rápida. No Brasil não é assim. É burocrático, você tem que contratar advogados, você tem que contratar uma equipe que vai fazer o plano, né? Você tem que reunir muitos documentos. Então, é uma burocracia grande que tem, muitas vezes, afastado. Aí tem estudos, aí, por exemplo, do Observatório da Insolvência, aí, da Associação Brasileira de Jurimetria, que fala que 40%, no estudo feito por eles, 40% dos pedidos de recuperação judicial já morrem no início, porque não apresentam toda a documentação, para você ter uma ideia. Então, agora, uma vez superado isso, superada essa burocracia, superado o custo de ter que contratar pessoas para fazer esse plano, né? Uhum. Uma vez indo para a Assembleia de Credores, porque daí você tem, uma vez admitido o plano, trabalhando um pouquinho mais de prática, né? Como é que funciona, né? Então, se você consegue reunir a documentação, entra com o pedido e o juiz defere o início da recuperação, você tem 180 dias de suspensão de cobranças, suspensão de execuções civis e comerciais. Então, você tem um fôlego aí, vamos chamar aí de 180 dias, então, para fazer esse plano e submeter aos credores. Né? E, em regra, são planos que prevêem redução da dívida, inclusive do principal. Voltando aí ao estudo aí da Associação Brasileira de Jurimetria, há uma média aí de redução da dívida em torno de 50%. E, em média, para pagar em torno de, se não me engano, 7 a 9 anos. Então, indo para a fase de aprovação do plano, se você superou a parte burocrática, em média, quase 80% dos planos são aprovados. Uhum. Então, há uma expectativa de que haja um aumento, sim, considerando essa situação, né? Para que, então, o empresário consiga se reorganizar, né? Consegue este fôlego, né? Então, no mínimo 180 dias, a gente sabe que na prática do dia a dia do Fiscais e judiciário, esse trabalhistas. prazo acaba sendo muitas vezes maior. Perdão, não ouvi. Fiscais e trabalhistas. Dívidas fiscais e trabalhistas também O ganham trabalhista prorrogação? entra também na recuperação, embora o deságio seja geralmente menor e também o prazo menor de pagamento. Mas entra também a dívida trabalhista e o fiscal que não entra. Esse também é um dos entraves da recuperação judicial, porque a obrigação fiscal, a obrigação tributária é considerada extraconcursal, não entra na recuperação e fica, então, as execuções fiscais a rigor na letra fria da lei, poderiam continuar. Embora haja daí já também dentro da recuperação possibilidade de parcelamentos especiais do federal, né? Há um parcelamento especial para quem está em recuperação judicial. Então, há um caminho também diferenciado com uma possível solução também para a parte de recuperação, ou melhor, para a parte de obrigações fiscais, porque daí você faz um parcelamento diferenciado e também consegue pagar. Mas enfim, é um outro processo, né? Você tem que estar habituado com as incertezas do processo judicial, com a demora do processo judicial, né? Então, isso também afasta muitas vezes a opção por essa via. Com relação, nós temos muitas administradoras que arrendam hotéis. Como que fica o aluguel? Tem que pagar, não tem que pagar? Como que você entende isso? Nós, enfim, estamos num período excepcional, né? Pandemia, né? É caso de força maior, mas e não acaba excluindo a obrigação principal, né? A obrigação principal permanece. O efeito maior do caso de força maior ou caso fortuito é afastar os encargos de mora, afastar, enfim, juros, multas. O principal, em regra, continua devido. Né? Então, temos acompanhado isso e ambas as partes têm sido sensíveis, porque sabem da situação, então há muita também renegociação. A gente tem visto isso. Então, mais uma vez,
prorrogações, suspensões, redução de parcela nesse momento, né? Então, há muita renegociação. A gente tem orientado a fazer, então, se não caminhar a negociação do ponto de vista amigável, fazer notificações, estabelecendo, ou melhor, esclarecendo, né, a situação, a dificuldade e provocando isso para que haja uma alteração da nova realidade, ou menor, a alteração do contrato para a nova realidade. E batendo muito nessa questão de impossibilidade de cobrar juros e multa no período. Quer dizer, ainda que fique inadimplente, quer dizer, eu não posso ser penalizado porque eu não dei causa a essa situação. Eu sou, assim como a outra parte, somos, vamos, entre aspas, assim, vamos chamar, somos vítimas, né? Somos jogados dentro dessa situação, não por nossa culpa, não por um ato nosso, mas por uma situação totalmente inesperada. Então, consequentemente, se ficarmos inadimplentes, não podemos ser onerados com isso. Entendi. Ricardo, nós estamos chegando quase no fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos colegas hoteleiros com relação à retomada da hotelaria, né? O que você tem para nos dizer? No momento de crise, né, o importante é estabelecer prioridades. Acho que é importante cada grupo, cada empresa, cada empresário verificar aquilo que ele é forte, aquilo que ele tem de melhor e focar nisso, né? Focar no seu negócio, ver o que ele pode melhorar, como ele vai trazer mais pessoas, como ele vai dar segurança para o seu cliente. E as questões paralelas, né, como essas questões jurídicas, entregar para pessoas da sua confiança, né? Alguém que vai lhe trazer condições de afastar os problemas, né? Ou administrar esses problemas para que ele esteja focado, né? Ele estabeleça a sua prioridade, que é o seu negócio, e esteja focado nele. E as outras questões jurídicas, as outras questões societárias, e outras paralelas que não são o principal, que são coisas que não são próprias da hotelaria, que sejam designadas para profissionais qualificados e de sua confiança, né? Essas questões jurídicas, por exemplo, entregue para o seu assessor de confiança, ele que vai renegociar isso com os seus fornecedores, ele que vai renegociar com o seu com o sindicato, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, no nosso caso, o pessoal qualificado para isso, no escritório especializado em direito trabalhista, para fazer essa renegociação. E deixando o empresário, o gestor, focado no seu negócio. E sabendo que é mais uma dificuldade entre tantas, né, que já enfrentou. Essa é nova, é verdade, bem diferente, né? Podemos dizer assim, inédita, mas, como diz aquele ditado, né, os grandes navegadores nasceram no meio de grandes tempestades, né? Foi ali que eles surgiram, né? Nós estamos no meio de uma grande tempestade, vamos todos, quem sabe, nos tornarmos grandes navegadores. É verdade. Ricardo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu acho que esclareceu aí algumas dúvidas do pessoal. Foi uma entrevista bem bacana aí, com muita informação. Obrigada novamente. E fica um beijo para Cíntia, para o Daniel, meu primo, meu pai também está aí nos assistindo. Beijão para toda a turma. A Luísa aí também. Legal. Eu que agradeço, Larissa, pela oportunidade. Foi muito legal mesmo. São muitas informações, né? São vários setores, né? Aqui eu tentei reunir, né? Pincelar algumas aí, até que não são na minha especialidade. Nós, do escritório, temos advogados especializados em cada área. Tenho aprendido com os colegas aí também. A minha área mais é tributário e societário, mas espero ter trazido alguma informação útil. E o doutor Abdon aí está nos ouvindo, a audiência é qualificadíssima, é uma honra aí. O doutor Abdon, ele é de Santa Maria, ele é o nosso diretor financeiro.
Não, foi professor da minha mulher que estudou turismo. Que bacana! Então, ficamos honrados aí com a audiência tão qualificada e ficamos à disposição. São muitas informações e há muita mudança, né? Nós tivemos nesse período aí, por exemplo, medidas provisórias que foram editadas de manhã e de tarde foram revogadas, né? Então, há muita alteração, há muita novidade. Essa questão da recuperação judicial deve vir também mudanças, novas regras aí que também devem ser avaliadas. A questão tributária, com certeza, virá algum parcelamento, virá novas mudanças. Então, só para citar 2 exemplos aí, onde vai continuar havendo muita mudança, muita regra nova. Então, é importante para o empresário, para o gestor, estar qualificado, atento a isso, e nós ficamos, então, à disposição para isso também. Mais uma vez, muito obrigado, Larissa. Parabéns pelo seu trabalho, essa forma de comunicação, muito legal. E é importante levar a informação. Hoje, há muita coisa, né, despejada aí nas redes. Que bom que você está disponibilizando aí um canal para levar informação qualificada e para esse público aí que tanto precisa, que é o empresário em geral e o hoteleiro, então, agora mais ainda. Muito obrigado mais uma vez. Beijo bem grande para vocês. Abraço. Tchau, tchau.